nós vamos dar sequência, né, com um grande amigo, o professor Gregory, que está falando diretamente agora de Montreal, na região do Quebec, no Canadá. Meu amigo, seja bem-vindo mais uma vez. Agradeço muito. Grande honra de estar aqui com vocês. Greg, para mim é uma grande honra recebê-lo aqui mais uma vez, né? Você já esteve aqui no ano passado fazendo uma palestra para os alunos da disciplina de metodologia dos esportes coletivos e agora, né, aqui falando nessa conferência para muitas pessoas, né, de diversos lugares diferentes, né, do Brasil e também fora do Brasil, né? É muito legal essa oportunidade que a tecnologia nos permite, né? Ontem nós tivemos, né, o pessoal lá de Portugal, o professor Zé Afonso, tinha algumas pessoas de lá de Portugal também acompanhando, né? Hoje a gente recebe você, né, direto do Canadá, então é bom a gente estar mais unido, né, do que nunca, né, em termos tecnológicos, né? Só separados em termos físicos, mas muito conectados para que a gente possa evoluir, né, enquanto evoluir também enquanto profissionais, né, porque não dá para a gente ficar parado, né? E quero te agradecer, né, pela sua disponibilidade de sempre, né, quero deixar público, né, para as pessoas também saberem que o quanto você está sempre disponível para nos ajudar, né, o quanto você está sempre disposto, né. Nós colaboramos em muitas atividades diferentes, né, e por vezes passamos horas a fio, né, em trabalhos, e sei que você já está acostumado com isso, né. Então, dessa maneira, penso que a gente pode avançar, né, horas aqui na nossa conversa, né. Ao contrário ontem do professor Zé Afonso, né, que estava com a hora avançada, você está com a hora anterior a nós, né, aqui são 8h07, né, aí no Canadá são 7h07, então dá para a gente poder entrar madrugada dentro aí na nossa conversa, tá bom? Quero te dar as boas-vindas. Pessoal, o professor Gregory, né, ele é formado em psicopedagogia pela Universidade de Laval, do Canadá, né, com estudos na Universidade do Porto, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, em Portugal, né. O professor Gregory também tem as licenças da UEFA, né, para treinadores de futebol, e tem uma vasta experiência de treinamento, né, atuando aqui no Brasil, no Canadá, na Austrália, na Escócia e muitos outros, né, Greg? Muitos. Sua experiência internacional é muito grande, né? Pessoa jovem, conhece mais de 40 países aí, então vai enriquecer muito, né, esse nosso evento, e acredito que a gente vai fechar aqui, né, com chave de ouro, meu amigo. Então, te passo a palavra, você fica à vontade aí para fazer sua intervenção, tá? E o que precisar, a gente vai trocando ideias aqui. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado a todos, a comissão organizadora aqui. Eu costumo pedir desculpa, porque, bom, eu aprendi meu português estudando, trabalhando no Brasil. Eu acho que mantive, mas às vezes eu gaguejo um pouquinho e dou umas travas. Acontece, mas eu conto com a ajuda do meu amigo Davi para me salvar se eu bloquear aqui. Não sei exatamente como que vai acontecer quando eu vou... Ok, perfeito. Agora eu vejo minha tela. Muito bom, perfeito. Eu gostaria já de fazer interligação com a fala do professor Henrique, porque foi
para mim, já uma iniciação ao voleibol, que não sou muito familiar com voleibol, mas eu fiz umas interrogações bem legais com o assunto que eu tenho para vocês hoje. Eu acho que vai ser bem bacana fazer a comparação, seja que ele colocando o conteúdo dele, ele já foi para uma, digamos, o que eu chamo de polo, né? De alto rendimento, que é um polo, que é uma realidade. Eu vou falar da outra realidade. Então, se o alto rendimento for o polo norte, eu vou falar do polo sul, que sustenta o que vem para baixo, o que vem antes do alto rendimento e obviamente, falando de tomar decisão, de tática e de vários assuntos que são associados a esses temas. Então, o que eu tenho para vocês hoje é uma integração, uma introdução dos assuntos do jeito que eu estudei nos últimos anos, desde eu iniciei esse campo de pesquisa, digamos, em 2014, quando eu fiz a pós-graduação Viçosa, e todas as demais experiências seguintes só me ajudaram a acrescentar, aprofundar e a conhecer mais o assunto que eu vou compartilhar com vocês hoje. Então, gostaria mais uma vez de agradecer o convite, agradecer a organização e de parabenizar todos e tentando fazer a interligação o mais possível com a fala do professor Henrique, que falou antes do voleibol. Show, então vamos falar de tomar decisão, obviamente. Futebol é a área onde eu decidi me envolver, nem sempre é fácil, especialmente do lado do mundo onde eu venho. O futebol é bem longe de ser a prioridade, bem longe de ser a assinatura cultural, mas temos umas coisas bem legais aqui feitas no Canadá e umas adaptações também que ressalta utilizar como exemplo. Hoje eu gostaria de falar com vocês rapidamente características da formação. Então vou dar um retrato da indústria, onde que eu venho, o futebol, como que eu trato aqui, umas tendências que eu vi pelo mundo, que eu chamaria mais de ocidentais. Cultura desportiva versus experiência individual. Eu quero fazer um retrato da experiência do jogador quando ele vai se formar dentro dessa indústria. E depois eu vou atravessar as abordagens bem interessantes que nos dá mais pistas, mais fundamentos para poder atuarmos como treinadores, digamos, como intervenientes, como educadores. São mais pistas que podem nos dirigir e entender mais justamente o que é a experiência individual. Vou passar através do retrato da experiência individual no jogo, não só na indústria, mas no jogo, enquanto a tomar decisão, a tática, o posicionamento, e finalmente a integração dos extremos. Eu falei agora do Polo Norte e do Polo Sul, exatamente essa imagem que eu vou utilizar para propor uma integração dos princípios para o modelo de jogo. E finalmente falar um pouquinho, como eu falei aqui, de formação de jogadores inteligentes e criativos, qual que é o papel, onde que cabe tudo isso, onde que cabe a inteligência e criatividade nesse esquema todo. Vamos lá, conhecer a indústria. Então, eu venho de um mundo onde o hóquei de gelo é culturalmente muito mais importante que o futebol, principalmente, obviamente, pelo clima, né? Mas também vem, junto com o hóquei de gelo, vem uma mentalidade que eu acho, só muito recentemente, desde 2010, tem uns pontes interessantes a fazer entre as duas modalidades, os dois desportos. Entretanto, eu acho, pessoalmente, muito subjetivo, que o futebol sempre teve um pé para frente em termos de entendimento do jogo. Isso faz em que quando praticamos o futebol aqui, na minha região, como em outros países que eu vi, Austrália, semelhante, Estados Unidos, semelhante, eu sempre faço essa comparação porque
esse padrão que eu vou descrever não é só canadense, é realmente uma coisa que podemos encontrar em muitos lugares. Nova Zelândia faz parte, China faz parte também. Então, vou fazer uma comparação. Na esquerda, vocês veem prática competitiva do desporto. O que é valorizado? O desempenho, lideramos os jovens a se superar e, obviamente, valorizamos o resultado. Então, o que é importante? Ganhar, merecer o seu tempo de jogo, se destacar para poder atingir um outro nível. E, finalmente, do outro lado, o reverso da peça de moeda, podemos dizer que o desporto pode ser utilizado como ferramenta de educação. Então, no desporto, pode ter também desenvolvimento, transmissão de valores, responsabilização dos jogadores das jogadoras, desculpa, porque aqui temos, como na Suíça, na Suécia, desculpa, um setor do nosso desporto também que é importante para as mulheres, que eu valorizo bastante muito. Que eu valorizo muito. Então, o que é importante é crescer e formar. Então, essa dualidade já vem fazer um contraste importante. E sempre eu faço, não sei se vocês já viram esse desenho animado que se chama Asterix, é muito francês, na verdade, vem lá do Northwest, e foi uma referência para mim quando eu era criança. Então, Asterix, ele tem o povozinho lá, com umas casinhas redondas. E ao redor desse povozinho tem 4 campamentos de romanos que tentavam invadir a França até afrontar esse povozinho, que elas bebiam um xarope mágico e faziam uma força incrível. Então, obviamente, batia de frente com os romanos e sempre ganhava. Por isso, os romanos nunca conseguiam ganhar do Asterix, do povo dele. Então, acho essa imagem bem interessante, porque o jovem jogador ele vai ser fiel, ele vai experimentar, a experiência dele vai ser anotada pela tentativa de muitas invasões na experiência dele. Academias privadas, os clubes, os scouts, identificadores de talentos, programas escolares aqui que também vão se integrando com as academias privadas e os clubes. Então, tem esses 4, digamos, personas, identidades, que vão tentar ter uma influência grande sobre a experiência do jovem jogador. Mas o jovem jogador, inicialmente, naturalmente, ele vai ter uma experiência natural, né, dele, que dificilmente, apesar de vivenciar todas essas experiências, ele vai ser ele mesmo, e a experiência dele, dentro dele, dificilmente vai ser mudada por influências exteriores, e é isso que eu queria destacar mesmo. Então, a dualidade vem do fato que, dentro do sistema do programas escolares, scouts, clubes, academias privadas, vem uma influência grande. Esse, para mim, uma crítica é um dos problemas. Então, o futebol aqui, o desporto organizado, eu vejo visto como um serviço onde, essencialmente, as famílias vão comprar para praticar. Eles vão comprar esse serviço para praticar. Vai ter gestão dentro dessa instituição, que seja clube, academia, e vão valorizar o trabalho para merecer o tempo de jogo. E, finalmente, a metodologia é vendida para poder operar. Então, obviamente, eu utilizo a imagem a referência do Barça Academy. Eu trabalhei nisso, mas isso você vê nitidamente que a metodologia que eles vão promover é vista como uma ferramenta de marketing. Por quê? Porque dentro da nossa realidade tem poucas pessoas que têm acesso a essa metodologia e, obviamente, é vendida como um plus value, um valor agregado à experiência do jogador. Isso faz que, desde que tomamos em conta esses 3 pontos, a experiência do jogador vem
acaba sendo muito influenciada pelo sistema. O sistema é feito pelas essas três realidades. E, obviamente, o que acontece que será que dentro desse sistema tem espaço para valorizar o que é abstrato? Eu acho que não, porque o serviço é concreto, a gestão é concreta, a metodologia é concreta e faz parte do sistema. Você vai comprar um iPad, um iPhone, então você vai, do mesmo modo, você vai no Barcelona para seguir essa metodologia sem que seja explicada para você. Você vai comprar essa metodologia e é vendida para ser para poder operar, para que a academia possa operar. Então, o que fica fora do foco é justamente tudo que não visto, tudo que é abstrato. Então, depois vem atalhos para render resultados, experiências individuais, dizendo justamente em contraste ao que eu vou pegar um atalho para render um resultado. Em contrapartida, se eu consigo, através da minha instituição, vender uma experiência, então vou render uma individual. Não vou necessariamente ficar rendendo resultados. E a importância da educação e de abordagens centralizadas no jogador podem justamente virar o jogo. Eles podem dar essa importância ao abstrato num sistema assim, desse jeito, que vai valorizar a educação. Esses 3 pontos eu coloquei justamente para para identificar, destacar a grande dualidade que existe. Então, de um lado, queremos operacionalizar com coisas que são concretas, mas o futebol, justamente, futebol, pode ser voleibol também, para acompanhar a fala do professor Henrique, é cheia de coisas que são abstratas, e essas coisas abstratas são muito mais, eu acho, muito mais importantes para a educação dos jogadores e jogadoras, do que justamente, propriamente dito, o sistema que vai valorizar tudo que falamos antes, o desempenho, exploração, resultado. E se conseguimos fazer um sistema que falasse mais, o que valorizasse mais do desenvolvimento, dos valores, das responsabilizações, conseguiríamos mais crescer. E a dimensão da tomada de decisão é justamente dentro desse mundo abstrato, é exatamente apontando esse conteúdo que mais difícil de visualizar, porque precisa experiência, precisa jogo, precisa volume da experiência de jogo. Então, o que caracteriza a experiência individual? Quando um jovem vem jogar, se for num jogo a 11, foi destacado pelo professor Garganta, que não toca muito a bola, né? Essencialmente, o jogador ele vai jogar sem bola, num jogo completo, mas isso dá uma imagem como que quando ele vai aceitar de jogar esse desporto coletivo de invasão, ele não vai só tocar a bola, então ele vai ter que cumprir tarefas sem bola, e às vezes isso não é visto, é abstrato, não é visto, não é concreto, muitas das vezes vemos só o que for feito com a bola. E passa pela cabeça, justamente, há 2 semanas, você estava fazendo o primeiro bloco da licença ALA na Escócia, online, obviamente, e eu falei, tinha uma pergunta, uma atividade, e tínhamos que identificar o que é importante no jogo. Aí fomos em pequenas em discussões, conversas reduzidas com menos pessoas, e o meu colega falou, bom, tudo vem da cabeça, ok, o que vem, mesmo a esse nível, digamos, é reconhecido mais e mais e mais do que a tomar decisão vem daqui, da mente. O que vem da cabeça justamente se eu perceber, reconhecer, já vivenciei, então reconheço o que estou vendo, o que estou observando, processar a informação e produzir. Então, muitas das vezes é relacionado à cabeça. E isso é verdade até um certo ponto, por isso que eu destaquei em vermelho. Eu queria só botar aqui, porque, em geral, essas são as 2 características gerais que são identificadas no jogo. Então, quando o individual vem, ele tem que aceitar que muitas das coisas vêm na cabeça, isso não é visto,
e que tem que jogar com a bola, também não é visto. E do outro lado, tem a prática do desporto. Então, a cultura da prática, como que eu treino, como que eu jogo, prática vem além do jogo, o que faço fora do campo, grama, o que faço fora da grama, desculpa, qual que é a minha prática como atleta, como jogador fora, qual que é a minha disciplina, requer muito tempo, são coisas que requerem 10 anos, 15 anos para chegar numa altura legal, para poder jogar com coerência. Por exemplo, eu jogava 16 anos, 21 anos, 23 anos, eu sou ciente que o que eu tinha de conteúdo em termos de futebol há 23 anos, nem perto do que eu tenho agora, obviamente, agora eu tenho 33. Então, demorou 10 anos de estudos para entender mais o jogo. Imagina 16, como eu jogava, mas nem sequer saber jogar realmente. Eu vejo agora os times que eu treino, os jovens jogadores que eu treino, nossa, é fantástico, é fantástico. Tem muita coisa que eles conhecem justamente pelo volume e a proposta de experiência que o clube providenciou para eles. Então, é uma arte essencialmente abstrata, tanto no jogo como na prática do desporto. Então, imagina seu sistema inteiro não valorizasse isso, como que a gente chega a formar jogadores que sabem decidir? Isso que é a grande questão que eu quero debater com vocês hoje. Desculpa que demorou chegar nesse tempo, mas nesse ponto, mas eu queria realmente destacar essa entrada na matéria, no assunto. As abordagens emergentes que nos permitem dirigir o esforço de formação dos jogadores enquanto a tomar decisão eu posso, depois desses 10 anos que eu falei que eu estudei, eu gostaria de resumir em esses quatro pedaços, 4 pontos. Jogar para integrar. Foi proposto que o jogo tem o poder de integrar muitas coisas. Jogos reduzidos, condicionados, seriam, mesmo no profissional, mas essencialmente e de maneira muito importante nas categorias de base, seria o modo como podemos chegar a integrar umas coisas controladas dentro do jogo. Então, não seria só deixar os meninos jogarem, senão condicionar e medir o tamanho do jogo para justamente dirigir o esforço, dirigir em qual direção queremos que eles aprendam e dirigir, obviamente, o conteúdo, quais são as prioridades. Obviamente, esse ponto vai ser um ponto de destaque. Eu vou realmente focar nesse primeiro ponto para explicar os meus estudos, as minhas sugestões. Depois vem variar para experimentar. Quando você varia, você vai variando as regras, o formato de jogo, número de jogadores. Isso são todas o que chamam de parâmetros que foram dentro dos últimos 5 a 10 anos destacados em vários estudos, e o professor Davi justamente tem vários estudos escritos e publicações nesse sentido. Então, realmente recomendo ir nesse sentido. Quando variamos para experimentar o maior número de situações possíveis, depois apoiamos com questionamento e debates. Isso também que é uma grande abordagem, em grande partida feito pelos franceses, por razões culturais. Depois temos revisitar para pensar, então justamente quando você quer fazer questões ou perguntas dentro do jogo, você pode também revisitar o que você vivenciou. Meu pai foi treinador nacional em ginástica e falou que, imagina, nós no futebol jogamos a 11, jogamos a 8, jogamos muitos jogadores. Ele fazia a revisita do desempenho com desempenho individual em ginástica. O que aconteceu, por que eu virei errado, e realmente pagava. Então, a revisitar o desempenho depois, é um das abordagens interessante e que foi muito bem explorada nos últimos anos. E monitorar para ajustar.
monitorar para ajustar. O que vai acontecer é que você vai jogar com muito volume, mas nem se sabe exatamente quanto você tem que jogar, a que volume, a que intensidade. Então, obviamente, tem que monitorar ao longo da semana, dos meses, do macrociclo, mesociclo, microciclo, monitorar ajustes, monitorar detalhes para fazer ajustes menores, e que vai ajustar justamente, e que vai permitir ajudar a evitar lesões, o que um dos grandes assuntos. Então, nas recomendações práticas, usar jogos reduzidos condicionados, questionar, debater, organização da carga, justamente para saber quanto volume, qual intensidade, isso faz parte do jogo também, e integração dos princípios modelos que vamos falar no final. Esse aqui, eu aconselho vocês salvarem essa tela, porque realmente é um pedaço, digamos, digerido, de digestão, é simplificado, mas que resume muito bem os eixos atuais. Pode ser evidente, pode ser que vocês já viram isso, vocês já exploraram esse conteúdo, mas eu posso hoje dizer que, na maioria dos casos, podem fazer um bom trabalho já com esses 8 pontos. Mas, concretamente, o que significa para tomar decisão? É bom, fazemos tudo isso, beleza, ok. Mas como funciona tomar decisão e como podemos fazer para apreciar o processo de tomar decisão, a qualidade de tomar decisão, quando fazemos essas abordagens? Que essas abordagens são o retrato, digamos, atual. Então, além do bolo de chocolate, talvez que alguém já escutou essa analogia do professor José Guilherme, eu uso a torta. A torta pode ser de chocolate, pode ser de qualquer alimento. A torta, o que acontece? Quando você estuda a toma de decisão em todos os contextos, na torta inteira, mas o que acontece é que no jogo, no contexto de jogo, especificamente, isso é só um pedaço dessa torta. Porque ela vai condicionar tantas variáveis que a realidade de tomar decisão é muito mais reduzida. Ela é limitada, é constrangida. Então, obviamente, não cabe estudar a torta inteira, cabe estudar esse pedaço de torta, porque representa o contexto de onde vem a decisão. Isso o professor Duarte Araújo, da FMH lá em Lisboa, escreveu tantos papers sobre isso, aconselho muito a lida do livro 94, Contexto da Decisão, acho que tem um retrato bom. A imagem que eu gosto muito é essa torta, não cabe estudar a torta inteira, cabe melhor estudar uma parte da torta só, que seria representativa da realidade do desporto coletivo. Então, quando falamos da tomada de decisão, não vamos explorar todas as variáveis, vamos explorar o que cabe no contexto do desporto coletivo. É muito específico, então ela vem com peculiaridades, essas peculiaridades elas vão definir os pontos que vou destacar aqui. O ponto maior é o tempo. Você está apressionado pelo tempo, então a tomar decisão, o processo de tomar decisão, tal qual a mesma coisa em inglês, o decisional process, o processo tem que ser frugal. Isso vem do Marcus Rabe, lá da Faculdade de Colônia, na Alemanha. Ele explorou esse lado frugal da tomada de decisão e eu embaseei muitos estudos sobre essa proposta, essa teoria. Então, o aspecto que eu considero mais importante agora é que porque é condicionado, eu volto aqui, porque é condicionado pelo tempo, então vamos falar só de uma parte do processo decisional, ele tem que ser frugal, isso que é a característica principal. A percepção é dirigida, então vocês têm todos esses autores que trabalharam no assunto, e ela é baseada em grande parte sobre a teoria do reconhecimento. Eu vou apreciar de maneira global o que acontece, vou reconhecer padrões, vou reconhecer características, mas não posso me permitir, por conta da pressão, ir muito mais longe que isso. Isso é uma grande, digamos, é uma maneira
concreta de expressar o que acontece dentro da cabeça do jovem. Imagina o jovem que não tem experiência do profissional, como que acontece? O reconhecimento é mais baixo, porque ele não tem tanta experiência, tantas referências, então, obviamente, o que ele reconhece é muito mais limitado. E depois da percepção, como que ela funciona, tem o processamento da informação. Você percebe, você processa adentro. O que acabei de ver? Acabei de ver isso e isso, isso. Beleza. Como que eu faço para processar e, a partir disso, gerar uma solução? Então, o Word e o Word e o Hub, eles trabalham muito nisso. O que acontece quando você acabou de ver e você processa? Eu escrevi um artigo, esse What Mental Process Favors Quality Decision Making. Eu aconselho muito esse artigo que eu escrevi com colegas, porque ele vai destacar justamente a noção. Você tem o DOI aqui, vocês podem acessar, e vocês vai os ajudar a entenderem por que a avaliação tem tanto peso. Segundo a Word, tem 4 processos, e a avaliação é a mais importante, porque você vê e você já está nem comparando, nem monitorando. Não é só é vermelho, ou é vermelho em contrapartida a amarelo. Não, você está avaliando. É mais ou menos vermelho. Boom! E já com essa informação, você tem capacidade de avançar no processo decisional. Avaliação sendo um dos principais e mais importantes processos da tomada de decisão. E depois, junto com a avaliação, vem o julgamento. Aí o Rab trabalhou e escreveu muito sobre o julgamento. Então, quando você vê uma coisa, como, por exemplo, em termos de futebol, em termos de voleibol, que falamos antes, distância ou rapidez, por exemplo, você vai julgar coisas que você vai apreciar. Eu vejo, reconheço movimento, padrão, eu vou avaliar mais ou menos, já é muito bom, eu vou julgar. Agora, o que faço com isso? Vou julgar, é bom ou não é bom fazer tal coisa? Por isso que eu digo, é frugal. Tem tantos modelos cognitivos que vão em qualquer direção com muito peso. Não, eu acho, principalmente, não representativo. O mais representativo, por ter vivenciado o processo, por ter refletido o que acontece na minha própria cabeça quando eu faço tomo uma decisão, é justamente frugalidade. Tem que ser leve porque vai ser rápido. Eu não posso refletir tudo que eu observo, passa pela minha cabeça. É impossível. Então tem que ser frugal. Esses estudos vão ajudar muito vocês a contextualizar tudo que eu estou falando. Isso se aplica, obviamente, em qualquer esporte, hein? Pode se aplicar também em voleibol, tem muitos pontos em comum. Mais características. Eu vou mandar esse link do YouTube para vocês, é um vídeo que eu montei, até o Davi me ajudou bastante para a tradução. Então, esse vídeo vai falar que a tomar decisão no total do processo é pré-refletido. Isso vem de um autor francês que se chama Vermeersch. Ele fala de reflexão e pré-reflexão. Em grandes palavras, não quero me aprofundar muito nisso. Refletido é dizendo, eu sei por que eu estou pensando isso. Então, julguei, avaliei, fiz, mas eu refleti. Obviamente, isso precisa tempo. Se eu está pré-refletido, a melhor imagem é estado de emoção. Por exemplo, eu sou feliz. Num instante da vida, um segundo, eu constato que eu sou feliz. Mas eu não refleti tudo porque eu sou feliz. Então, isso é comparável ao estado de pré-reflexão. Não pode ser pesado, não pode ser rico em termos de informação, mas é suficiente para apreciar que eu sou feliz. Então, eu vou tomar decisão, avaliei, julguei, é suficiente, é pré-refletido, não posso me permitir de ir com mais riqueza. E, então, é baseado em menos informação e ainda subjetiva. Então, quando treinamos meninos, tem muitos dos treinos
tira a informação, pega a informação, toma a informação, vira o pescoço, olha tudo. Mas talvez que o menino não precisa de tudo isso. Ele vai precisar, obviamente, pegar o hábito de pegar essa informação, mas de maneira prática, ele não vai poder processar toda essa informação quando ele vai desempenhar. E, obviamente, é subjetiva, vem da experiência. Eu fiz assim, eu acho isso, essa avaliação que eu falei de avaliação antes, né? É subjetivo também. É mais ou menos longe. Vem das capacidades, vem da experiência e é subjetiva. Então, temos que compor com essas características o tempo todo. E depois vem a toma de decisão é baseada na intencionalidade. Então, isso vem da teoria da ação, né? O que gostaria de destacar com isso é que, através do processo de formação de jogadores, a jogadora vai ter que assimilar e integrar muitas coisas. E que isso sempre refere, para mim, à intencionalidade. Então, como ensinar ou como integrar ou assimilar a tomar de decisão, vem em grande parte, não da mente, mas do próprio jogo. Depende em grande parte das oportunidades. Como que eu vou moldar meu jogo para que essas oportunidades se abrissem um canal de passe, abrissem um passe longo. Então, essas oportunidades vão realmente fazer o meio caminho, que eu digo, não vem somente, vem também do jogo. No que se refere à complexidade e dificuldade. Se o jogo for demais complexo, talvez que essas oportunidades não vão emergir. Talvez que se o jogo for demais difícil, essas oportunidades não vão emergir, não vão ser percebidas, porque não tem, de maneira subjetiva para o jogador, não tem essas possibilidades, e ele quer fazer um passe, não tem possibilidade. A quantidade de qualidade. Então, as oportunidades, elas vão chegar quanto você está em bons contextos para poder afordar, para poder aproveitar dessas oportunidades. E, finalmente, a qualidade de oposição e competição. Então, quanto mais você vai avançar, obviamente, você vai assimilar e integrar coisas, mas depende do jogo em si, da oposição, da quantidade e qualidade do treino e da complexidade e dificuldade do jogo. Então, a questão é, quanto cognitivo é tudo isso? Quanto cognitivo vem a tomar decisão? Parece que, pelas essas duas slides que eu coloquei aqui, tem coisas que são cognitivas, mas parece até um certo ponto, porque não pode ser demais cognitivo, tem que ser frugal, e tem que ser frugal ainda, tem que ser subjetivo, vamos ter que compor com isso, e tem muitas coisas que vêm do jogo em si. Então, não basta dizer, olha, cara, eu quero que você faça tal, e eu te lanço no jogo 11, vira-se. Talvez que não seja compatível. E por isso que eu destaquei que nessas recomendações, jogos reduzidos, condicionados, questionamento, essas coisas que vêm da mente, elas vão crescer, elas vão se desenvolver, e quanto mais você vai organizar a carga, organizar o jogo, moldar o jogo, integrar o que você quer fazer a 11, integrar o que você quer fazer 4 contra 4, as coisas vão, devagarzinho, elas vão se abranger, eles vão integrar. Por isso que eu falei de assimilação e integração. Eu assimilo, eu vou integrar, mas depende dessa oportunidade que eu tenho para fazer isso, e quanto mais eu avanço, depende da quantidade e qualidade, depende da posição. Então, obviamente, se eu sei fazer 1, 2, um passe, e depois vou lá, ok, posso fazer em qualquer jogo, mas agora vou jogar contra o Ramos, da Real Madrid, tentar fazer isso. Obviamente, vai te obrigar a encontrar uma nova forma de enfrentar o problema. Deixamos do lado o retrato da toma de decisão. Agora vamos para o retrato da experiência individual. Vou passar rápido porque tem ainda bastante conteúdo. Essencialmente, subjetivo. Eu volto sobre a subjetividade. Mouchet é um cara francês que tratou muito disso. Aprender a decidir cobra carga. Se assumimos que é muito cognitivo,
quando você aprende algo novo, foi provado, demonstrado pelo esse autor, Zon, que vai cobrar um delay, vai ter um delay. Isso faz parte. Quando você vai assimilar coisas e integrar coisas, vai ter um delay, é normal, faz parte do processo de aprendizagem. A questão é quais conteúdos representam mais carga. Então, obviamente, se você vai num cenário muito complexo, provavelmente que o cara vai demorar muito para poder desempenhar o que ele é habituado a desempenhar, porque a integração é muita coisa para perceber, integrar, etc, etc. Então, quais conteúdos ao longo do currículo vão representar carga para o jogador dizer, ok, aprendi, mas eu entendo o que o treinador quer, mas agora eu tenho esse delay para integrar e medir as coisas. Então, depois eu passo aqui para o jogador reagir ao jogo e dirige de acordo com as intenções. Isso é um artigo do Ribeiro, Self-Organization, Co-Adaptation. Então, são duas direções. O que eu achei muito interessante quando eu estudei é fazer um retrato assim. De maneira simples, por muito tempo o jogador só reagiu a constrangimentos. Jogo de rua, 2 contra 2, ele vai reagir à pressão do cara que vem fazer contenção, ok. Ele reage aos constrangimentos. Ele passa depois a julgar, que eu voltei para julgar, esses constrangimentos e integrar intenções. Ele vai começar a integrar o que devo fazer lidando com os constrangimentos. Ele constrói o significado do jogo inteiro, o contexto, entre leitura e intenção, ele vai fazer idas e voltas. Finalmente, acho que falei italiano aqui, finalmente, ele vai conseguir antecipar tudo que pode acontecer, desempenhar a ação antes que o jogo emerge os constrangimentos. Essa tradução em 4 pontos eu baseei nos trabalhos de Williams, Ward e Garganta, e uma visão, digamos, em uma interpretação e formulação pessoal. Não quer dizer que em todos os casos é assim, mas esses 4 primeiros pontos em amarelo ajudam a entender o que acontece ao longo do processo. Então, não só acontece isso na tomada de decisão singular, uma decisão só, mas depois a integração de todas as tomadas de decisão passa por isso tudo, esses 4, como que faz para construir a tomada de decisão ao longo do tempo. Então, a questão é, depois, como você aprende tudo isso? Qual que é o caminho? Será que tem um caminho? Será que tem uma receita? Não tem. Essa aqui é a resposta. Não tem. Como que faz um jogador, tanto como um treinador, para fazer seu caminho dentro de tudo isso? Tem que entender, então, o retrato da toma de decisão, tem que entender essa realidade, tem que entender o conteúdo que tem que ser assimilado, tem que entender o que o contexto leva para o jogador, e depois tem que entender a provável evolução do jogador, como que ele faz para tratar de todos esses conteúdos. É por isso que eu chego nesse ponto. Então, no desenvolvimento do jogador, na formação de jogador, tem, em grandes partes, contexto, o tipo de atividade, de situação de jogo, de condição que você vai propor, o feedback, a retroação que você vai propor para ele, foi bom, não foi bom, considera isso, tem que ser leve, porque aí temos a prova que ele não pode processar tanta informação, e a integração, ele vai integrar tudo isso ao longo do tempo, ele vai passar através desses 4 pontos, e vai fazer idas e voltas, vai fazer um ponto, aí vai evoluir, depois vai ter que retroceder, vai ter que voltar. E isso comprova que tem idas e voltas entre princípios e modelos. Então, quando você lê o comportamento tático, você vai entre 2 realidades. O que posso fazer com menos jogadores e o que é o ponto final, o output, a ideia geral do modelo de jogo a 11 é outra realidade. Por isso que eu fiz questão de apresentar essa ideia no começo da apresentação.
Então, para terminar aqui, antes do intervalo, tem uma parte da realidade do jogo que vem buscar o indivíduo, mas tem o output, o ponto final, que é coletividade. Então, obviamente que essa experiência toda, ela vem ser o ponto de encontro entre os dois. Quanto eu posso fazer coisa de maneira individual, do que eu sou responsável, e a coletividade, obviamente, se eu sou responsável de uma coisa, o cara que não tem a bola é responsável de outra coisa, o outro cara que não tem a bola é responsável de outra coisa. Eles também devem aproveitar do contexto, processar o feedback, integrar os princípios e fazer idas e voltas entre princípios. Então, eu fiz questão de fazer um retrato bastante rico desse jeito, justamente para exprimir a complexidade. Porém, mesmo se tiver uma complexidade, já temos umas pistas para poder trabalhar. Aproveito do intervalo aí para lançar uma questão para vocês e aí conferir com os nossos hospedantes, os organizadores, como que estamos em termos de tempo e ver como que vamos. Chamaria Davi, só conferir comigo como que estamos. Greg, você me ouve? Isso. Beleza, meu amigo. Obrigado pelo momento de explanação. Muito rico mesmo, tá? Quero te parabenizar pela riqueza mesmo de conteúdo que você trouxe, né? Como você colocou, essa complexidade, você trouxe muitas ideias aqui, né? Princípio das propensões, dos jogos reduzidos, os constrangimentos, as complexidades, né? Enfim, as habilidades percepto-cognitivas, né? E tantos outros, para, né, deixar assim, né, compartilhar com as pessoas. Tudo isso, pessoal, são teorias, né? São perspectivas, são embasamentos que envolvem o processo de tomada de decisão, né, dos atletas e, sobretudo, a formação de jogadores inteligentes e criativos, né? Greg, também quero te parabenizar, né, porque de todos os nossos palestrantes, você é o único que não tem o português como sua língua primária, né? Então, muito obrigado mesmo por se expor, né, no bom sentido, assim, de se esforçar para apresentar mesmo, né, em português. Né? Para mim, perfeito, né? Mas realmente é importante destacar isso, porque, né, as pessoas talvez elas não saibam, mas na região do Quebec, né, a língua primária é o francês, né? E aí, obviamente, o inglês ele está bem enraizado também na cultura, e o português não é nem a segunda língua. Né? Então, muito teve um italiano ali no meio, né? Às vezes um espanhol, mas nada, obviamente, que comprometa, né, a apresentação. Ao contrário, né? Ao contrário, como eu posso falar, é louvável, né, a sua atitude, né, de apresentar mesmo na nossa língua aqui para a gente poder conversar sobre esse debate bem rico, tá? Meu amigo, vou fazer algumas perguntas aqui, né, que as pessoas foram colocando ao longo do processo, né? E é uma pergunta até recorrente, assim, né, dúvidas das pessoas sobre o processo de tomar decisão. Esse processo, né, ele é treinável, né? Ele se desenvolve ou é algo que a pessoa tem, né? E aí ela vai agir de acordo com o que é inato dela, né? Enfim. A questão é se é treinável, ela tem, ela desenvolve.
eu comparei, por exemplo, você quer ganhar força nesse músculo aqui, você vai fazer push-up, né? Mas é a mesma coisa, você quer aprender a fazer decisão, você tem que, obviamente, uma parte do que vem, da sua responsabilidade de exercitar esse músculo também. Percepção, processamento, julgamento são as palavras-chave. Então, tipo, eu faço 10 mil push-up ou 10 mil abdominais, obviamente eu vou desenvolver bastante minha potência. Mais eu jogo, mais estou no contexto para poder solicitar as capacidades, as habilidades, então mais eu vou desenvolver a minha toma de decisão. É treinável, é dada, eu acho que todo mundo toma decisões, sempre, mesmo implícita, mesmo acha que não faz decisões, não toma decisões, toma decisões. Porque, obviamente, tem contextos e esse feedback e esse condicionamento através dos exercícios que vão alinhar, dirigir, vão ajudar também a desenvolver as boas coisas na toma de decisão. Não adianta só ir no jogo 11. Imagina, você tem que decidir como lidar como um bebê. Você tem 10 a 6 anos, você está engravida, bum, você tem um bebê. Agora é impossível. Mas você tem 23, 24 anos, você tem já vivência com alguém na sua vida, você tem experiência como liderar uma casa, então você já está mais avançado para poder assumir a carga de um neném. Mas é por isso, é a mesma coisa, você vai condicionar seu treino. Se você se lançar, às vezes você vai tomar decisões, mas você não é condicionado a tomar as decisões que são coerentes. Perfeito, meu amigo. Um ponto que é muito interessante, né, e eu escuto muito isso, né, escutei muito, escuto ainda, né, durante a minha formação, o professor Israel, ele sempre fala muito em relação às decisões, né, que as pessoas tomam durante o dia, né. Então, em média, uma pessoa que ativamente, né, em termos laborais, né, toma, em média, 6 mil decisões por dia, né? E um jogador de futebol, né, no alto nível, ele vai tomar ali cerca de 2.500 decisões, né, em 90 minutos. Ou seja, pensando que em 24 horas, né, a pessoa dorme 8 horas, então ali em 16 horas a pessoa toma 6 mil decisões, né, e o jogador, em 90 minutos, ele é obrigado a fazer um terço daquilo que faria um dia inteiro. E aí o que acontece? Se o atleta ele não estiver preparado, né, para tomar essas decisões, entra até em outros fatores, né? Questões, por exemplo, de sobrecarga cognitiva, né? Então, até a pergunta sobre como treinar, né, é fazer com que o atleta ele possa realizar exercícios que forcem ele tomar a decisão, né? E aí você falou muito bem, né, na sua apresentação. Qual é o nível de complexidade, o nível de dificuldade dessa tarefa? Ela precisa ser compatível com o nível de formação, né? Uma criança, por exemplo, até os 12 anos, né, ela não tem pensamento abstrato ainda, testagem de hipótese, então ela vai ter que tomar a decisão de acordo com a capacidade cognitiva dela. Mas depois disso, né, ela tem possibilidade de testar hipóteses, né, ela tem possibilidade de pensamento abstrato, que, por exemplo, saber que a ação dela, mesmo que não esteja impactando diretamente a bola, vai estar impactando a ação de um jogador que vai impactar a bola, por exemplo. Então, tem momentos específicos para se ensinar, né, essas questões relacionadas a tomação, né? E até uma pergunta também aqui que nós temos em relação a como treinar, passa muito por parte disso, né? Você falou muito bem, né? Você falou sobre jogos reduzidos e condicionados, né? Então, como treinar, por exemplo, né? Passa muito por isso.
Tem muitas abordagens. Você falou agora de sobrecarga cognitiva, tem abordagens. Agora, no processo a longo prazo de formação de jogador, cuidado, porque essencialmente você joga futebol, você tem que estar no campo. Acho que a habilidade do treinador é justamente alinhar, dirigir o contexto, em grande parte. Agora, quando você não pode estar no campo, quando você está em fase de recuperação física e pode fazer um treino cognitivo, são oportunidades para você colocar um trabalho, uma parte do treino que seja exterior ao que for feito no campo. Acho interessante isso, mas cuidado, porque tem muitas das coisas que são feitas a um nível muito avançado, do nível que o Henrique falava antes, quando você tem que julgar especificamente da posição do jogador, da oposição, como que ele joga. Então, perceber isso é muito específico. Agora, será que na complexidade que o jogador, a informação precisa, no nível de desempenho que o jogador precisa, será que ele precisa de ter esses exercícios? Talvez que não. Tem muitos que vão dizer sim, é extra, beleza, ok, pode ser. Mas essencialmente, será que mais simples, melhor, e a habilidade, a quantidade de qualidade que você vai atingir é na mão da comunidade ao redor dos jogadores, não necessariamente em ferramenta extra, né? Essencialmente no que podemos fazer no campo. Perfeito, meu amigo. A sua fala ela é sempre muito rica e embasada em muitas teorias, né? Você falou da quantidade da qualidade, teoria da prática deliberada, né? Então não é só fazer por fazer, tem que fazer com qualidade, né? É por isso que também no futebol, né, em termos de treinamento, existe uma crítica muito grande em termos de treinamentos mais analíticos, né? E não quero ser conflitante com a fala do professor Henrique, porque tem a especificidade de cada esporte, né? O voleibol, por exemplo, ele é um esporte que exige mais da parte técnica, né? Se errar, ponto para o adversário. Mas no futebol não tem essa exigência, pelo menos em termos imediatos, vamos dizer assim. Né? Então, são outros fatores que devem ser abordados e, óbvio, a técnica refinada, ela, né, tem seu momento de ser treinado e seu valor. Mas o que importa é a qualidade dessa prática, né, que é muito importante. Né? Então, o processo de treino, né, da tomada de decisão passa muito mesmo por essas questões de você falou sobre complexidade e não ter muitos objetos, muitas vezes isso atrapalha o treino, né? Por quê? Um ponto que você falou, Greg, é muito importante, sobre a percepção. Perceber a informação, processar essa informação para poder tomar decisão. Então, se tem muitas informações que são irrelevantes no processo, a criança, o jovem, ele vai se confundir. Ele, para onde é que eu tenho que olhar? Né? O que é que eu tenho que perceber no jogo? Então, não é simplesmente colocar o maior número de informação possível, mas é também dar os estímulos adequados, né? Colocar aquelas informações, é fazer simples, né? E na vida, o mais difícil é ser simples, né? E fazer fácil. Não é isso? Ainda mais num processo de formação. Quando você já chega lá no profissional, o cara tem 23, 24 anos, já vivenciou tantas coisas de alto rendimento, aí você pensa, ele faz simples. Okay, até que ele pode não querer, mas ele vai ter a capacidade de dizer, ok, beleza, vou deixar todas as minhas viagens do lado, vou fazer simples, ok. Mas antes disso, entre 11 e 19, os meninas têm mais e mais capacidade, eles podem se perder. Quero fazer mais, e por fazer mais, eles vão se confundir. E isso é uma madurez, de ser maduro. Esse combate é contínuo nessa idade. Entre 11, ele começa a entender, 19, ele é capaz de tudo, sente que pode encarar qualquer desafio, e quer mais complexo.
E aí o técnico no longo da linha, cara, calma, faz simples, mas o cara tem 10 mil viagens na cabeça, quer perceber tudo, e aí a complexidade que ele tem na cabeça é mais complexa do que o jogo pode ser. Exatamente, e passa muito pela ideia da palestra, que é a formação de jogadores inteligentes e criativos, né? Nós passamos já muitas horas discutindo sobre isso, né, Greg? E a ideia do jogador inteligente é aquele jogador que resolve o problema, né? E o jogador criativo, ele vai fazer uma ação nova ou que poucas pessoas fazem. Mas quando a gente fala de criatividade, a gente sempre associa, das pessoas associa com algo positivo, mas nem sempre é. O jogador ele pode ser criativo, mas aquela ação não ser inteligente. Então, por exemplo, ele está na cara do gol, ele só precisa, né, empurrar a bola para dentro do gol e ele dá uma lambeta no goleiro e perde o gol, por exemplo. Foi uma ação criativa. Poucas pessoas têm, né, talvez uma capacidade de fazer isso de maneira tão rápida. Mas aquela ação criativa ela não foi eficaz, ela não foi benéfica para a própria equipe. Ou seja, ela foi cheia de informação, cheia de situações, mas essas situações elas não foram favoráveis à equipe. Então, não é simplesmente colocar estímulos e a criança se vira. Não é isso, né? Justo. Concordo plenamente. Aí, talvez eu vou aproveitar, porque tem uma parte da minha apresentação que eu não consegui fazer, mas acho que tem umas slides que podem ser interessantes. Será que eu consigo repor aqui? Ok, perfeito. Então, vou ir diretamente aqui nos polos. Eu queria destacar que na integração... Na integração, você pensando numa estrutura que separe os polos da Terra. Então, dentro da Terra tem toda essa estrutura aqui. Pense na interação que existe entre os dois polos. Aí eu refiro aos não sei como fazer isso, as coisas magnéticas. Então, imagine princípios e modelos. Então, o modelo ele é para cima, o polo norte, e os princípios estão aqui. E tem interação, tem muita estrutura entre os dois. E essa aventura, desde os 11 anos até os 23 anos, a integração de tudo isso, nossa, que aventura, muito pesada. Mas, por isso que eu falei de integrar complexidade, dificuldade. Onde eu quero ir com isso é que, através de tudo isso, vai criar dúvidas, vai provocar reajustes, vai obrigar resposta diferente, e isso vai obrigar em medir quão criativo e quão inteligente eu quero ser. Mas aí, adentro, entre 11 e 23 anos, você vai vivenciar, sei lá, 1 milhão de situações de jogo. Então, obviamente, vai ter altos e baixos, bom estado de mente, separou da noivada, da companheira. Então, vai ter muitas coisas que vão além do jogo. Mas isso vai obrigar, vai criar dúvidas. O que eu queria falar é justamente isso. Para um problema X, para integrar os dois polos que eu estava falando, tem princípios nos jogos reduzidos e tem modelo de jogo formal. E para o mesmo problema X, que você vai falar desde 11 anos e você vai repetir até os 23 anos, vai ter essa ida e volta entre a complexidade e dificuldade. Então, de um lado, você precisa flexibilidade, autonomia, fundamentos e reações, você vai reagir ao jogo, simplesmente. E do outro lado, quando você respeita o modelo, você vai ter especificidade, alinhamento com as ideias. Você vai tomar atalhos. Quando o Henrique falou atalhos, quando ele falou que o jogador profissional, ele tem que eliminar muitas informações para ir na linha mais direta com a decisão que ele tem que ser feita naquele contexto. Isso é atalho. E também programação. Eu vou programar a ação, porque já sei de tudo o resto, vou saber o que vou fazer. 1, 2, 3, as etapas já estão. Então, a resposta entre esses dois polos pode ser de maneira variável, inteligente ou criativa. Então, por isso que eu queria destacar isso. Alterando a complexidade e dificuldade, o contexto, a especificidade, a retidão, o que você vai exigir do jogador e, principalmente, com base na tomada de decisão, como que ele vai experimentar o problema.
qual que vai ser a reação dele, dele ou dela, como que ele vai absorver tudo e poder desempenhar com aquilo que você está propondo. Para terminar, o Barreira aqui, situação simples, dentro dessa situação simples, é possível executar muitas coisas. É um grau de complexidade X. Agora, você põe isso adentro, o mesmo diamond, a mesma configuração, é muito mais complexa, você tem muito mais possibilidades, mas pode ser que aí tem jogadores, eu me identifico muito, eu vou ser muito eficiente, eficaz aqui. Tem outros jogadores, você propõe uma situação simples, ele não vai reagir bem aqui, vai reagir bem nesse contexto. Você tem que tomar em consideração essa individualidade. Então, onde se manifestam as qualidades desejadas, você quer inteligência, criatividade, você tem que vacilar entre esses dois. Você tem que explorar os graus de liberdade, complexidade, consequência, competição, um dos artigos que você escreveu. Então, fechando com isso, gente, um trabalho que eu fiz essa semana ainda, eu entrei num novo clube, umas pistas para simplificar o que vocês fazem. Engraçado que para o diretor técnico do clube, onde que eu trabalho agora, ele falou princípios. Para ele, princípio tático é isso, aproveitar os espaços verticais. Obviamente, não tem nada a ver com os 10 princípios fundamentais que a gente conhece. Mas eu trabalhei com ele. Quando você quer apreciar isso, qual é a complexidade prática mínima para poder ver o que você quer ver? 4 contra 4. Tem cheio de coisas que podem vir entre 4 contra 4 e esse outro princípio. Compactar priorizando o eixo, o centro do campo. Eu faço isso contra 4 contra 4, muito dificilmente eu vou poder apreciar essa ideia de jogo, porque eu preciso de 7 contra 7. Então, isso é uma pista que eu proponho para vocês, quando vocês querem trabalhar uma ideia de jogo, vocês vão ter que administrar essa complexidade aqui, tomando em conta que o jogador vai reagir de uma forma ou outra. Então, se você tem 15 jogadores no seu campo, no seu time, vai ter 15 reações diferentes. Eu aproveitei aqui de colocar essas coisas, só porque ia bem em linha com o que você falava. Perfeito, meu amigo. Nós temos aqui mais algumas perguntas também, né? E como nós temos muitas, eu estava olhando aqui as perguntas, a gente consegue categorizar elas aqui para poder responder, né, assim, de maneira geral, né? Tem uma pergunta que está relacionada com como é que a gente pode inserir, né, aplicar, tomar decisão na periodização, né, ao longo da temporada. E aí eu vou estender, né, a pergunta do professor Heriberto. Professor, muito obrigado por estar acompanhando aí. Professor lá da Universidade Federal de Alagoas, um grande amigo. Ele fala sobre se ajudaria na tomada de decisão, trabalhar na iniciação, né, o imaginário, que é muito presente no jogo da rua, né? Então, né, pensando sobretudo nas fases iniciais, né, e a gente pensa ao longo do processo, né, ao longo da temporada, nas fases iniciais, e também em relação a conteúdos, né, que tem uma pergunta do Tiago aqui, que está relacionado ao futsal, né, já que, beleza, são esportes diferentes, né, a gente não pode esquecer isso, mas quais elementos que estão presentes no futsal podem contribuir para a formação de jogadores inteligentes e criativos, né, e muito relacionado com essa pergunta do professor Heriberto também, relacionado com o imaginário da criança. Três perguntas que nos fazem cantos diferentes, mas vou tentar cobrir tudo. Ok. Primeira pergunta, o imaginário. Eu começo com isso porque eu tenho meu sobrinho que tem 7 anos, ele não para de me compartilhar os sonhos que ele tem. Nos sonhos dele, ele tem o campo de 15 jogadores com um zagueiro que faz um passe e que o atacante faz uma acrobático. Isso é imaginário.
a que ponto é útil? Eu acho que é útil para motivar os garotos para um tempo, um período da formação, é importante, porque isso vai motivar o garoto de seguir. Se você disciplinar ele demais, ele vai dizer, mas eu não encontro minha satisfação minha alegria de poder participar numa coisa que sai da escola. Temos que ter em conta que muitos meninos, eu falo da minha realidade aqui, 8, digamos, entre 7 e 9 horas de escola por dia, quando ele chega no campo de futebol, não é para fazer mais disciplina, é para soltar o bicho. Então, se você, nas baixas cidades, você não permite ele viajar um pouquinho, talvez que ele vai diminuir. A que ponto é útil para tomar decisão? Eu acho que é justamente em termos de contraste. Lembra quando você tinha 5 anos, você imaginava um acrobático? Faz senso? Não faz senso. Então, alinha-se mais com 7, 8 anos, alinha-se com o que for mais coerente. Você pode jogar entre os dois, e essa coisa até é engraçada, né? Porque você pode fazer piadas, você pode zoar um pouquinho o menino, quer fazer acrobático aqui? Aí, será que agora não mais, porque não faz sentido, né? Aí, essa coisa é interessante. Um peso total, não, mas utilidade, sim, necessariamente. Periodização. Justamente, eu volto nesse exemplo que eu falei, imaginar a complexidade prática mínima, eu acho que isso vai guiar muito a periodização. Para mim, tem um conceito muito simples, joga o mais possível. Será que é possível sempre? Será que é possível ao ponto que você queira como um treinador? Talvez que não, porque tem cansaço, tem fadiga mental, fadiga física. Então, por isso que tem que ajustar o limiar quanto ele vai poder jogar para ficar desempenhando bem, ser eficiente e eficaz. Se você for pulando acima disso, talvez que não for muito bom. Isso é numa periodização onde você tem os jovens jogadores 5 dias por semana, 3 dias por semana, 2 dias por semana, porque você quer jogar o mais possível. Se você tem 2 treinos, eu considero que os jovens jogadores têm esse fator de recuperação, eles vão se virar, só ajustar bem os jogos para equilibrar a força, a demanda física. Quando você treina 5 dias por semana, iguais os vários programas aqui, aí você tem que ajustar, justamente, talvez diminuir ou focar. Por exemplo, no alto rendimento, quando você treina, a equipe profissional tem essa periodização por semana, né? E, obviamente, a princípio, se você seguindo os princípios de recuperação, o trabalho tático faz-se mais quarta-feira, você joga o sábado e domingo, o jogo faz-se mais em jogos reduzidos quarta-feira, aí quinta-feira você vai para mais distância, então é outro tipo de tomar decisão, e aí sexta-feira, antes do jogo, você reduz um pouquinho. Então, nesses 3 dias, eu focaria mais nessa diferença de tomar decisão. Se você tem que tomar decisão sempre muito rápido, porque tem mais densidade de jogo, aí eu faria sim, mas eu calcularia quanto tempo. Se você tem mais distância, mais modelo, mais exigências de organização coletiva do seu time, do seu modelo de jogo, vai ser outro tipo de tempo de decisão. Aí eu posso deixar fluir mais volume de jogo, mas só adaptar sempre a demanda física. Então, para responder a essa pergunta da periodização, acho que é muito julgamento, é muita monitoramento desses detalhes para fazer ajustes. Semana passada eu fiz de mais jogo, aí eu percebi que os caras estavam um pouquinho mais cansados. Vou ajustar. Talvez as ideias são tão importantes, mas a carga é um pouquinho menor, para justamente deixar os jogadores respirarem um pouquinho. Aí falamos de a futsal, sim. Outra pergunta do futsal. Quando você
eu pego o argumento de barreira. Você faz um 3 contra 3, você consegue fazer os 10 princípios, mas vai ser mais difícil. Futsal, 4 contra 4, você vai conseguir ainda fazer todos os princípios, talvez vai ser um pouquinho menos difícil. Mas o que acontece? Você quer integrar os princípios e você quer chegar num modelo. Então, no futsal é muito provável que você vai chegar muito mais rapidamente ao modelo de jogo. Então, cuidado quanto você quer exigir as coisas do modelo para não esgotar o potencial de jogar com os princípios. Se você chegar de mais rápido nos modelos, então os jogadores, o que eles vão fazer? Respondemos aos conselhos, diretrizes do treinador. Eles não vão muito focar na variação dos princípios. Por isso que eu falei de integração. Quanto mais você deixar espaço, isso é realmente meu leitmotiv, é a forma que eu vejo mais é a formação. Se você tiver entre 11 e 23 anos, aproveita de todos esses anos para jogar mais possível com os princípios. Deixa os princípios serem adaptados, descobertos, refutados, debatados. Quanto mais rápido você chega no modelo, aí a resposta não vai ser aos princípios, vai ser ao que o treinador quer fazer. Quanto mais jovem, porque o mais jovem tem menos experiência, menos capacidade de processamento. Então, vai ter atalhos. O jovem não vai ser estúpido. Ele vai dizer, ok, ele quer que eu faça isso, eu não vou me preocupar com tudo que vem antes, vou ir direto para o que o professor quer. Então, por isso que eu acho, o futsal tem potencial sim, quanto mais você deixa essa variabilidade e flexibilidade dos princípios. Se chegar de mais rápido ao modelo, aí o que vai acontecer? A demanda não vai ser interpretada da mesma maneira. Aí transigir o futsal para o futebol vai acabar sendo talvez um pouquinho mais de guia justamente em termos de modelos de diretriz fechadas e quanto tempo você vai deixar flutuar, jogar, variar esses princípios. Então, ainda minha resposta é muito julgamento. Você tem que julgar, adaptar, fazer ajustes para poder perceber essas coisas abstratas.